Aqui é a Físico-Química 3, propriedades elétricas das moléculas. Vamos seguir, porque na última aula eu falei demais, espero nessa ser um pouco mais sucinto. Vimos que essas propriedades elétricas elas vão ser importantes para a gente começar a discutir a nível molecular algumas coisas que a gente vai poder extrapolar para diversas propriedades macromoleculares aí. Estudamos muito na aula passada o momento de dipolo elétrico, vamos continuar com foco um pouco mais aqui, transitando aqui para a área de polarizabilidade, que vai ser o foco da nossa terceira aula aqui, constante de elétrica e polarizabilidade. Então, seguindo, lembra lá que na última aula a gente calculou o momento de dipolo do NaCl igual a 12 dBA, porém, experimentalmente, a gente tinha um valor de 9 dBA, e eu citei que isso era por causa da polarização. Bem, o que é essa polarização? Que eu citei lá e não passei mais ela. Bem, você tem duas cargas elétricas, certo? Você tem dois polos, por isso o dipolo. Então, a influência do campo elétrico de uma partícula no campo elétrico, da outra, a gente vai chamar de polarização. O quanto a gente consegue distorcer o campo elétrico. Ou, se tratando de moléculas, esse campo elétrico, da onde ele surge exatamente dos elétrons, da nuvem eletrônica desses átomos ou dessas moléculas. O que a gente tem no modelo de ligação iônica ideal? Temos duas cargas pontuais, Na+, Cl-. E isso, com base nisso, a gente calculou esse valor aqui de 12 dBA. Ok? Mas o que você tem? Uma carga elétrica positiva, que é o sódio, e ele vai atrair, de certa forma, aquela carga elétrica negativa, aquela nuvem eletrônica que está próxima a ele, que seria do cloro menos. Então, o próprio sódio, que se criou devido, sódio mais, se criou devido a essa ligação covalente, vai atrair um pouco desses elétrons do cloreto. Então, há uma pequena distorção da nuvem eletrônica do cloreto em direção ao sódio. Isso reduz aquela diferença de carga entre os dois polos no nosso dipolo, reduz essa diferença de carga aqui, diminuindo, então, o valor esperado, do nosso momento de dipolo. E esse efeito a gente chama de polarização. Então, o sódio, o íon sódio mais, ele polariza a nuvem eletrônica do cloro em direção a ele. Ele distorce essa nuvem eletrônica. E esse efeito ele é bastante importante, seja nas ligações iônicas, seja também nas ligações covalentes. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Então, olha lá. Então, a gente tem, de novo, um par iônico puro separado e temos um cátion polarizando um ânion. Então, a polarização é a distorção da nuvem eletrônica do ânion e redução do momento de dipolo elétrico. Por quê? Já respondi no slide passado, Você diminui a diferença de carga entre esses dois polos do nosso dipolo. E a polarização vai criar um segundo efeito que dá uma ideia de um certo caráter covalente a uma ligação iônica como a do NaCl. Por que disso? Lembrem lá do começo do curso de vocês. Ligação covalente é aquela ligação que tem um compartilhamento de elétrons. Aqui na ligação iônica, não a ideal, aquela mais real, a gente não tem exatamente um compartilhamento de elétrons, mas não é também igual ao ideal, que os elétrons estão totalmente separados. A gente tem um certo grau de compartilhamento, muito mais deslocado em função do cloro, que é mais eletronegativo, mas ainda assim um certo caráter covalente, um certo compartilhamento aí. Perdão. E o quanto vai ser polarizado esse ânion? Depende do poder de polarização desse cátion e depende da polarizabilidade desse ânion, conforme a gente vai seguir discutindo aqui nas nossas aulas. Antes disso, vamos começar a pensar mais algumas outras coisas, Se um cátion como o sódio pode polarizar elétrons e induzir a alteração do momento de dipolo, a aplicação de um campo elétrico externo poderia fazer o mesmo? Você tem uma carga positiva que está causando uma polarização. Se eu for aplicar um campo elétrico externo, lembra lá o campo elétrico? Cargas positivas e negativas. É claro que sim.
Então, se eu aplicar um campo elétrico em alguma molécula, eu posso polarizá-la também. Então, aqui um exemplo genérico de moléculas de HCl. Elas estão num meio aqui que a gente tenha dois capacitores aqui. Quando esse campo está desligado, esse campo elétrico, as moléculas elas se alinham aleatoriamente. Se a gente ligar um campo, note que, na média, todas elas vão apontar suas porções negativas, ou seja, o cloro em direção à nossa placa positiva, ou à nossa carga positiva, e o hidrogênio em direção à carga negativa. E a isso nós damos o nome de polarização induzida. Né? Já havia uma certa polarização ali no HCl, né? Uma molécula polar, mas essa carga conseguiu polarizar, essa aplicação dessa diferença de potencial aqui, conseguiu polarizar a molécula também de HCl, né? Na forma induzida. Aqui só para a gente dar uma revisão do que é o campo elétrico, deixei 2 links aqui de vídeos no YouTube para vocês verem o conceito sobre a lei de Coulomb, que é exatamente essa aqui, né? A força elétrica ela é proporcional às cargas, a permissividade no vácuo é a distância entre essas cargas elevada ao quadrado, e também um pouco discutindo sobre o campo elétrico, né? E essas direções aqui, por que a seta sai daqui para cá e ela entra na carga negativa. Vale a pena a revisão lá para vocês. Seguindo aqui com o nosso raciocínio, se a aplicação de um campo elétrico também afeta as moléculas, afeta, né, uma molécula igual ao HCl, ela afetaria uma molécula sem momento de dipolo permanente, ou seja, sem uma molécula apolar? É claro que sim, né? Moléculas apolares elas também têm uma nuvem eletrônica, certo? Só que o momento de dipolo resultante delas naturalmente é igual a zero. Só que se a gente aplicar um campo elétrico nelas, a gente consegue distorcer esse campo, essa distribuição dos elétrons, e consequentemente criar um certo dipolo ali. Vamos dar uma olhada. Molécula de CO2. Uma molécula, como nós já discutimos, ela é simétrica, totalmente simétrica, então apolar, certo? E se eu aplicar um campo elétrico aqui? Né? Vamos imaginar uma situação que a gente consegue alinhar a molécula nesse sentido aqui. A gente vai ver que vai começar a haver uma maior densidade eletrônica, ou seja, maior carga de elétrons, na região mais próxima ao nosso polo positivo da carga que a gente está aplicando, certo? E uma menor densidade eletrônica, ou seja, um caráter um pouco mais positivo, aqui próximo ao nosso polo negativo da carga que a gente está aplicando. Isso acaba por criar o quê? Um momento de dipolo, uma molécula que não tem momento de dipolo resultante, como o caso do CO2. A gente polarizou essa molécula, ou seja, distorceu a nuvem eletrônica dela, de modo a ter uma distribuição irregular de elétrons nela, mas essa distribuição ela foi induzida. Então, esse momento de dipolo que se criou aqui é o chamado momento de dipolo induzido. Então, sim, conseguimos criar um momento de dipolo mesmo em moléculas apolares, tá? Induzindo ele a partir da aplicação de um dado campo elétrico. O que acontece se eu desligar esse campo elétrico aqui? Esse momento de dipolo induzido do CO2 ele vai desaparecer. A gente não vai ter mais uma força atuando sobre a nuvem eletrônica da molécula. Essa nuvem eletrônica ela vai voltar a se reorganizar de maneira simétrica, porque é aquela maneira que tem a menor energia. Essa distribuição eletrônica possui a menor energia, então, como a gente sabe bem desde lá da Físico-Química 1, o arranjo de menor energia, aquele arranjo mais provável é, então, o arranjo espontâneo da molécula. Aí uma dúvida, né? Esse momento de dipolo induzido, ele vai ser maior ou menor do que o momento de dipolo de uma molécula polar? Ou em outras palavras, né? Esse momento de dipolo induzido do CO2 vai ser maior do que o momento de dipolo
permanente de uma molécula igual ao SO2, por exemplo? A resposta é não. Tá? O momento de dipolo induzido ele não é tão grande quanto um dipolo permanente normalmente. Tá? Algumas exceções existem, é claro, mas não vamos entrar nesse mérito aqui. Né? Só aqui, pela análise do nosso mapa de potencial eletrostático, já dá para ver que a distribuição está irregular, mas não está tão deslocada assim. Então, aqui um pequeno texto para a gente revisar o que a gente acabou de ver ali. Né? Então, a gente cria um momento de dipolo induzido. Ao remover o campo elétrico, o momento de dipolo induzido desaparece, ou seja, ele é temporário nas moléculas apolares. E uma molécula polar? O que a gente tem nela? Se a gente aplicar um campo elétrico, igual eu coloquei ali atrás para o HCl. Cadê o HCl? Está aqui. A gente consegue criar um momento de dipolo induzido numa molécula polar? Sim, também. Tá? Então, quando a gente aplica um campo elétrico, mesmo uma molécula polar, ela, além do seu momento de dipolo permanente, ela também passa a ter um momento de dipolo induzido. Então, a gente pode aumentar aquele momento de dipolo da molécula, ou até diminuir, a depender da direção do nosso campo elétrico, aí, mas não é o mérito que a gente vai entrar aqui no nosso C. O que vale lembrar é que moléculas, tanto polares quanto apolares, são afetadas por um campo elétrico, criando um certo momento de dipolo induzido. Ao desligar esse campo elétrico, esse momento de dipolo induzido ele desaparece. Então, a molécula apolar volta a ter um momento de dipolo resultante igual a zero. Enquanto a molécula polar, quando a gente desliga esse campo elétrico, ela volta a ter o seu momento de dipolo permanente. Ela não vai perder aquele momento de dipolo que é próprio dela, obviamente. Tá? Lembrem-se disso. Agora, para a gente seguir, existe um outro conceito que é a polarização da amostra. Até agora a gente estava falando da polarização de uma única molécula, né? Mostrei aqui o CO2, o quanto que essa carga polariza essa molécula aqui. E a distribuição de elétrons em uma molécula. E para uma amostra grande, né? O que a gente tem? A gente vai falar que a polarização de uma amostra, dada por essa letra P aqui, ela vai ser o produto do momento de dipolo médio de todas as moléculas naquela solução, dada por esse termo aqui, pelo número de moléculas por unidade de volume, né? Então, seja uma ideia de praticamente de concentração de moléculas, né? Quantas moléculas a gente tem naquele dado volume ali, tá? Então, lembrando que o momento de dipolo médio das moléculas, né, vai ser a somatória de todos os momentos de dipolo de todas as moléculas na nossa amostra. E por que tem uma diferença aqui? Vamos olhar no próximo slide, fica um pouco mais claro. Pensa na molécula de água, tá? Está aqui dentro da Edviges. Ali dentro, né, a molécula de água ela tem o próprio dipolo dela. Ela é polar, afinal das contas. Mas ali dentro tem uma molécula de água. Vamos imaginar que o momento de dipolo, o vetor do momento de dipolo resultante da água seja meu dedo. Vai ter uma água que está nessa direção, vai ter uma água que está nessa direção, vai ter uma água que vai estar nessa direção, vai ter uma água que vai estar nessa direção. Em todas as direções. E como o momento de dipolo ele é uma característica vetorial, né, uma propriedade vetorial das moléculas, em um meio, um fluido isotrópico, isotrópico vem do quê? Isotrópico vem de iso, né, igual, em todas as direções. Então a molécula de água, na fase líquida, ela pode estar em qualquer direção, a qualquer momento, né, uma fase fluida. Isso faz com que tem uma água com esse momento de dipolo, mas vai ter alguma que está com o momento de dipolo exatamente o contrário, de modo que se anule. E assim por diante. Então, a água líquida aqui, sem a aplicação de nenhuma força, ela vai ter esse momento de dipolo médio de todas as moléculas igual a zero. Por quê? Uma aqui cancela a outra ali. Tá ok? E a polarização da água líquida ela vai ser igual a zero, mesmo sendo uma molécula polar. Só aplicar um campo elétrico? Bem, só aplicar um campo elétrico, né, supondo que está aqui meu polo positivo, aqui meu polo negativo, essas moléculas de água vão se alinhar em função desse campo, tá ok? De modo que a gente não tenha mais distribuição desses dipolos de modo aleatório, mas eles vão estar orientados, ok, em função desse campo. Então, essa somatória dos momentos de dipolo
não vai ser mais nula, e a polarização da nossa solução vai ser diferente de zero. A gente vai ver que essa característica de alinhamento desses momentos de dipolo em função do campo elétrico é bastante importante para a propriedade que a gente vai chamar de permissividade relativa, que é a nossa próxima aula. Aqui, um pouco mais de teoria para a gente fazer uma dedução. Tem lá a função de Langevin, está inclusive no nosso próprio livro, não vou perder muito tempo aqui. Tá? Mas isso também se dá em 3 dimensões, então a gente tem que levar as mesmas considerações matemáticas que a gente falou na aula passada, né, de trigonometria, ângulo entre essas ligações afins. O mais importante é a gente entender que essa somatória desses momentos de dipolo numa dada direção, aqui está usando o eixo do Z, tá? Ele depende da temperatura, sendo inversamente proporcional a esta. Por que isso? Então, pensa lá, a gente tem o alinhamento das moléculas de água mesmo quando a gente aplica um campo elétrico, certo? Mesmo aplicando um campo elétrico, esse momento de dipolo líquido, né, a somatória de todos eles vai depender da temperatura. Porque quanto maior a temperatura, o que acontece quando a gente aumenta a temperatura numa amostra líquida a nível molecular? A gente aumenta o grau de agitação das moléculas. Maior a agitação das moléculas, né, menos elas vão estar, vamos dizer assim, comportadas em função do campo, né? Igual está aqui, né? Todas elas comportadinhas apontando para o campo. Se ela está com muita energia proveniente da energia térmica, elas vão ficar mais agitadas e aqueles dipolos que antes estariam alinhados ao campo, como no nosso desenho aqui para cima, eles vão estar mais agitados, diminuindo essa somatória aqui. Então, essa somatória do momento de dipolo líquido na nossa solução, ela vai diminuir conforme a gente aumenta a temperatura, tá? Lembre-se disso. Então, isso vai ser importante, por exemplo, para a condutividade elétrica de soluções, né? Ela vai ser diferente em diferentes temperaturas. Aquela característica que eu falei, permissividade no vácuo, né? Que é a constante dielétrica, ela é diferente, ela varia em função da temperatura. O índice de refração, a gente vai ver no final da aula que vem, ele varia em função da temperatura, exatamente porque, né, a gente mexe nesse alinhamento dos momentos de dipolo dessas moléculas aí. Então, várias propriedades bastante importantes dependem, né, da temperatura e dessa diferença de alinhamento aí. Inclusive o pôr do sol depende um pouco disso. Eu vou falar um pouquinho disso no final da aula que vem. Tá. Mas ainda seguindo na polarização. E a luz? Lembrando que a luz é uma radiação eletromagnética. Ela pode interagir com o momento de dipolo de uma molécula? Sim, né? Por quê? Porque a luz ela é composta por um campo eletromagnético. Então você tem um campo elétrico da luz. Lembrando que esse campo elétrico ele é oscilante, característica ondulatória da luz. Ok? Então, presta atenção aí. Né? A radiação eletromagnética ela possui diferentes frequências ou energias. Né? Quanto ela sobe e desce, são frequências diferentes. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Ou seja, energias diferentes para diferentes tipos de luz. Há uma energia específica que promove a movimentação dos elétrons, levando a uma polarização induzida? Sim. Antes disso, só para uma breve olhar de forma breve aqui como que é o espectro eletromagnético, vocês vão ver bastante isso na espectroscopia, né? Então a gente tem diversos tipos de radiação eletromagnética, a radiação visível, que é aquela que a gente consegue enxergar, que tem um certo comprimento de onda, dado por lambda aqui, que depende da distância entre essa lambda, e uma certa energia. Quanto menor esse comprimento de onda, ou seja, quanto maior a frequência com que essa luz viaja no espaço, maior a energia. Então raios X, por exemplo, tem uma energia muito maior que luz visível. Certo? Por isso que raios-x são perigosos, né? Então, a pessoa que trabalha com raio-x fica lá atrás de um biombo lá de chumbo, por exemplo, né? Porque ela é perigosa para a gente. A gente não pode se expor muito a ela, né? Esporadicamente, para fazer algum exame, não tem muito problema, mas periodicamente é um pouco mais complicado. Já ondas de rádio mesmo, essa que a gente usa para ouvir no carro aí, elas são ondas longas, né? Elas não têm tanta energia. Para a gente acabar lembrando aqui. Então, existe sim a interação entre luz
e o dipolo de uma molécula, mas é qualquer frequência de radiação que vai fazer isso aí? Não, tá? Vocês vão, especialmente em quântica, em espectroscopia, que essas energias elas são discretas, ou seja, a gente tem um valor correto de energia para cada tipo de transição, seja eletrônica, seja vibração molecular, rotação molecular e assim por diante, tá? E qual que é a frequência correta que faz com que os momentos de dipolo de uma molécula se orientem para um sentido ou outro? É a radiação na casa do micro-ondas, que está aqui no nosso campo eletromagnético. Eu vejo que não é uma radiação muito energética, tá ok? Então aqui, para depois também ficar de consulta, né? Então, cada tipo de radiação e o tipo de informação que a gente tem. Então a radiação micro-ondas nos permite ver os momentos dos dipolos, né? Uma radiação infravermelho, né? Ela é constante de força da ligação, ela mexe com a vibração molecular. E, consequentemente, com a vibração, a gente tem mais atrito, né? As moléculas vibram, elas têm um atrito e levam ao aquecimento, por exemplo, e assim por diante, tá? E o forno de micro-ondas que a gente tem na nossa casa? Ele tem algo a ver com isso? Né? Radiação micro-ondas, mexer com dipolo. O que vocês acham aí? É claro que sim, professor. A gente já viu essa aula, né? Estamos vendo de novo, você já falou dela. Mas sim, né? O forno micro-ondas, ele é composto do quê? Uma fonte de radiação micro-ondas, exatamente nessa linha. E a principal vantagem do nosso forno micro-ondas é o quê? Que existe um aquecimento seletivo. E por que esse aquecimento é seletivo? Vamos dar uma olhada aqui, tá? Por que ele é seletivo? Aqui. Essa radiação micro-ondas, ela não é qualquer radiação, ela tem uma certa frequência, tá? Uma frequência muito específica, que está aqui em 2450 MHz. E por que escolheu-se essa frequência? Porque é exatamente a frequência com que as moléculas de água absorvem energia micro-ondas, tá? Então, se você botar um prato seco ali dentro do seu micro-ondas, um tapoarzinho, né, um plástico ali dentro, seco também, e ligar o micro-ondas, você vai tirar, você não vai ver que ele não aqueceu, quase não aqueceu, é mínimo o aquecimento. Agora a água não, a água está presente em todos os nossos alimentos, né? E essa frequência faz com que haja a excitação das moléculas de água, aumentando a temperatura do nosso meio. Então, como que acontece? A gente tem uma molécula de água, passa a radiação micro-ondas, que faz com que, né, esse campo elétrico da radiação micro-ondas, que faz com que os momentos de dipolo dessa molécula de água, eles se movam em função do campo. Ele se move, passa a radiação, ele se move em função do campo. Lembra lá que a luz ela é oscilante, né? Então a luz passa, ela se move. A luz volta para cá, ela se move. E esse movimento, né, ele recebe energia, ele absorve essa energia micro-ondas que está vindo da luz. E depois ele vai devolver essa energia para o meio. Que forma que ele devolve essa energia? Ele devolve essa energia na forma de colisões com as suas moléculas vizinhas, tá? Transferindo esse excesso de energia que a molécula recebeu do micro-ondas. Então a gente tem uma fonte, essa fonte de micro-ondas é uma fonte de energia, né? Luz é energia. A molécula de água ganha energia, mexe os dipolos dela, quando ela volta esse dipolo, ela passa esse excesso de energia na forma de energia térmica para suas vizinhanças, aquecendo então ali as substâncias. Tem uma explicação um pouco melhor ali de como funciona o micro-ondas, está lá na nossa área de materiais extras. Mas olha que legal isso aqui. Opa, perdão. Aqui. Esse aqui é um softwarezinho que eu também vou deixar o link lá para vocês. Ele simula um forno micro-ondas. Olha só. Então você tem aí várias moléculas de água e tem, passando a onda do micro-ondas, aumenta a agitação das moléculas, você aumenta a temperatura aqui. E se eu aumentar a frequência lá para um valor maior, né, próximo daquele 2450 MHz. Vamos chegar lá no 2250, né? Que era o máximo da água.
Olha como a temperatura aqui aumentou bastante, tá? Porque você está agitando esses dipolos e agitando as moléculas, né? Esse softwarezinho é bem legal e roda em Java, é bastante leve, vai estar o link lá para vocês brincarem. Inclusive, dá para vocês brincarem aqui, né? De quanto você consegue aquecer, por exemplo, o seu café, né? Que está ali dentro da sua simpática canequinha. Então, se você usa uma potência menor do seu micro-ondas, né? Essa agitação aqui ela é muito menor, a temperatura que você ganha ela é menor frente do que usar uma potência muito maior do seu micro-ondas. Esse é um outro artigo bastante interessante, né? A história da criação do forno de micro-ondas foi criada acidentalmente, né? E aqui os primeiros modelos de forno, né? Olha o tamanho desse forno aqui, né, cara? Nossa senhora. 2 metros de altura, né? O primeiro forno micro-ondas embutido, $11 mil, né? Isso é muito legal mostrar como que esse artigo é bem legal para mostrar como que a ciência evolui. E essa evolução da ciência traz muitos benefícios para a gente também. Por hoje é só, gente. Nos vemos na próxima aula. Não esqueça de curtir, apertar o sininho e ficar atento às nossas notificações.